Olá, começa agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo o pesquisador e cientista político Francisco Reinaldo Amorim de Barros, autor do ABC das Alagoas, dicionário biobibliográfico histórico e geográfico de Alagoas. Essa terceira edição do ABC das Alagoas está entre as 14 obras com temáticas voltadas para aspectos históricos e culturais do Estado, no estande do Conselho Editorial do Senado, que homenageia o bicentenário de Alagoas na 8ª Bienal do Livro. Bem, eu agradeço antecipadamente, professor, a sua presença aqui mais uma vez e pergunto que nessa longa jornada, né, desde 97, que o senhor tem editado esse ABC das Alagoas, claro, com a participação de fiéis escudeiros, que eu agora que vou nominar, que é o casal Gisela Pfau de Carvalho Albuquerque, como também o Jamerson dos Santos Albuquerque, que eles mergulharam, né, nesse universo alagoano para editar este livro dicionário. Na primeira edição, eu lembro que foram 5.799 verbetes. Na segunda, 10.296. E agora, nessa terceira edição, que vocês estão vendo aqui, são os exemplares da primeira edição, não é? do ABC da segunda edição do ABC das Alagoas, e esta terceira edição, ela já está vindo aqui em 2007, não é? Nesse pencar, que vai facilitar e muito, não é? E muito a edição do livro. Portanto, eu pergunto, 11.105 verbetes, isso é uma marca que não se limita a agora, né? Porque o livro, ele não tem, já nessa forma de pencar, ele não tem fim. Na verdade, ele vai continuar. E qual o caráter diferenciado dessa obra no seu entendimento? Bom, primeiro eu quero agradecer e manifestar minha alegria de estar mais uma vez aqui. É sempre um prazer estar consigo. Obrigada. Eu não sei se esse tem um caráter diferenciado, ele tem um caráter próprio, a obra. Porque eu não tenho nada para comparar. A única coisa que eu tenho para comparar, aproximadamente, é um negócio que foi publicado em Sergipe em 1928, que é um dicionário do Guaraná, que era um tabelião, já tinha as condições próprias, financeiras e econômicas para fazer as pesquisas, e é bem menor do que este. Fora disto, eu não conheço outro trabalho e ninguém até agora se apresentou para fazer um trabalho num estado como esse que há sobre a Alagoas. Professor, o que motivou o senhor a tomar essa iniciativa de fazer uma pesquisa com essa abrangência imensa? A inveja, como eu digo. A inveja. Eu Como tenho assim? muita inveja porque depois que eu saí de Alagoas, eu nasci em São Paulo, voltei para Alagoas, vivi um pouco em Alagoas e depois tive um acidente e voltei para São Paulo para poder me operar e ficaram lá. Eu fiquei lá preso com meus tios. A sua família, o único que nasceu fora foi o senhor? Eu sou o único que nasceu fora, sou eu. O resto são todos alagoanos. E minhas irmãs contavam as histórias, foram morar em Maceió, no Rio de Janeiro em 1953 e contavam as histórias de Maceió, as amigas de Maceió, as coisas de Maceió. Porque o Chalito ia tocar piano para elas, não sei aonde, encontrava com elas, ia tocar piano, não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê. Então eu fiquei com inveja disto, e quando me aposentei do Senado, resolvi que ia fazer alguma coisa para Alagoas. E comecei a levantar dados, quem sabe fazer, e não sabia direito o quê. E acabou nesses primeiros 5.000 verbetes que corresponderam à edição de 2005. Quanto tempo o senhor levou para reunir essas informações? 8 anos. Na primeira edição? Na primeira edição. E para a segunda edição? A segunda saiu em 1915, foram 10 anos depois.
que foi acrescido, que foi corrigido e continua tendo erros. Eu não tenho certeza e tranquilidade disto. De afirmar que não teria, né? Não tenho certeza e tranquilidade que tem. Que tem. Que tem. Que me ajudem, que eu quero ainda que, se não for eu quem continuar o trabalho, que corrija as deficiências. Pois bem, é um dicionário que hoje é pesquisado por pessoas de diversas áreas, até porque ele tem esse aspecto de abrangência, não é? O que caracteriza alguém, o que condiciona, melhor dizendo, alguém a participar do dicionário? Qual é a condição, o critério? Eu criei um critério para mim mesmo. Teve um livro publicado, é escritor. Teve uma exposição, numa galeria, é pintor. E assim por diante foram critérios próprios de pôr. Agora, realmente, eu acrescentei outras coisas, os rios, coisas que não mudaram de 2005 para cá. Os rios, os municípios, teve um cargo público. A abrangência histórica e geográfica do exatamente. Estado. Teve um cargo público na área do legislativo, quer dizer, eu tenho aí todos os deputados imperiais, os deputados imperiais e os deputados gerais do Império e os deputados depois de cada uma das legislaturas, até a última eleição, nesta última edição. Quer dizer, o critério é ter um cargo de relevância, os secretários de Estado, os governadores, deputado estadual, quer dizer, e os patrimônios vivos, os artesãos. Ou seja, o dicionário, ele democratiza... É o ABC. É o ABC mesmo. Ele democratiza a participação de talentos que até então ficariam no anonimato, porque as academias não teriam um espaço, digamos assim. Exatamente essa foi a minha ideia. E tem mais uma coisa, fico tão feliz quando encontro um artesão ou um violeiro que se encontra aí e que demonstra felicidade, que só isso me basta, me dá a maior alegria e o maior entusiasmo de continuar. Esse reconhecimento. Exatamente. Né, de se auto-empoderar e se ver, ou seja, privilegiado de estar nessa relação. É um privilégio, né? É um privilégio de alguém ser anotado como um patrimônio, não é? Exatamente. Então, como alguém que foi anotado como um patrimônio, tem que ficar na história de Alagoas. É um livro material que trata de questões imateriais também, não é? De valores imateriais. Fundamentalmente de valores imateriais. Não tem muito valor material aí, não. Professor, e nessa jornada, desde 1997? 95. Quando instalou a vontade de despertar e o desejo de fazer. A partir de quando o senhor passou a contar com este casal, que é uma referência sua aqui em Alagoas, para cuidar dessas pesquisas? Como se dá o trabalho na prática? Antes um pouco do lançamento da primeira edição, foi uma visita ao Memorial Pontes de Miranda, que eu fiz, que Dona Gisela dirigia. Foi quando eu conheci Dona Gisela. E ela se interessou tanto pelo meu trabalho, que posteriormente ela deixou o memorial e eu a incorporei ao meu trabalho. Ao seu patrimônio intelectual. Tá bom, tá muito bem colocado. Você, como sempre, inteligentemente coloca as coisas. Depois, mas posteriormente, ela veio a casar-se
com o Jamerson, inclusive funcionário da casa aqui. Da Assembleia Legislativa. Exatamente. E eu sempre fico em dúvida, sempre me pergunto, Jamerson, você casou com Dona Gisela ou com o ABC? Porque ele tem tal paixão pelo ABC, trabalha com tal entusiasmo que eu fico impressionado. Na verdade, realmente... ele casou com ambos, né? Então, hoje eles são muito esse espírito da existência do ABC e do crescimento do ABC. Professor. Agora, pois não. Não entra nada aqui que eu não veja, censure. Tudo passa pelo seu crivo. Ah, passa. Então, há um despertar de ambos os lados, mas que vocês se encontram para definir. Não, e muitas vezes é igual, procurem tal coisa, está acontecendo tal coisa. Eu leio todo dia os jornais de Alagoas e acompanho e vejo e tento estar presente. Quando o senhor resolveu abordar também as questões históricas e geográficas de Alagoas, faltava isso a partir do quê? Dos personagens da nossa história que poderiam ser colocados e teriam que ter esse vínculo com a questão não só histórica, mas também geográfica, para a gente situar os acontecimentos. Como isso se dá no ABC? Não. Desculpa, a pergunta não foi muito clara. Sim. Concordo, não me fiz entender. Não me fiz entender. Sim. A escolha de abordar as questões geográficas juntamente com as questões históricas. Eu não diria, com a exceção da Serra do Barriga, por exemplo, eu não diria que há esta união. O que houve é o seguinte: vamos listar todos os rios, vamos listar todas as montanhas, que são poucas, por sinal, vamos listar todas as montanhas. Não há, na verdade, aí uma junção dessas coisas, a não ser, como eu digo, a Serra do Barriga, que a Serra do Barriga tem as suas características históricas muito grandes. Não é? Fora disto, a coisa é, de um lado geográfico, do outro lado histórico. Seguindo somente o ABC, o alfabeto. O alfabeto. A linha do alfabeto. Sim, o rio Personunga está na letra P. Na letra P e assim por diante. Professor, e, por exemplo, como é trabalhar um conhecimento desse do ponto de vista financeiro? Como o senhor conseguiu viabilizar? Como que dizia o poeta? Faço o universo dos meus próprios recursos. Seus próprios recursos. Faço o universo dos meus próprios recursos. Isso é uma demonstração de amor a Alagoas, não é, professor? Explícita, né? Você que está dizendo. Só não sente assim? A pessoa disponibilizar, não é? Sinto também, mas fico envergonhado. Olha, há uma inversão de valores quando alguém se diz envergonhado por um ato tão nobre quanto este, não é? Tá bom, então não vou dizer envergonhado, é que eu sou muito tímido, sabe? Mas é de emocionar em tempos bicudos como esses, né? E alguém se desprender do material para dar essa contribuição histórica, não só ao estado de Alagoas, como ao Brasil, porque não há nada tão igual. Mas a Alagoas foi também muito generosa comigo. A Alagoas me deu, eu sempre digo, não me esqueço, eu sou sócio honorário do Instituto Histórico, sou sócio honorário da Academia Alagoana de Letras, sou sócio honorário da Academia Alagoana da Academia de Letras de Palmeira dos Índios, de Arapiraca, recebi a medalha do Barão de Penedo, recebi a medalha dos Palmares, que é a grande ordem quer dizer, Alagoas foi isso, estou mais do que pago. Merecidamente. Professor, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já.
Fiz o teste de AIDS porque eu quero ser mãe. Mulheres, se liguem e peçam o teste HIV na gravidez. Em qualquer unidade de saúde pública você faz esse teste gratuito. Se der negativo, eu vou continuar me prevenindo, o meu estilo de vida está ótimo. Se der positivo, o quanto mais rápido eu souber, melhor para mim, que eu vou ter uma qualidade de vida melhor e vou poder me cuidar. A melhor forma de você se prevenir realmente contra o HIV é usando camisinha. Previna-se sempre. Cidadania. É isso que a gente precisa para que nossos direitos sejam respeitados e garantidos. Assim, se você comprou um produto com defeito que não possui peça para reposição ou necessita se informar sobre garantia, seja consciente. É fácil como movimentar um dedo. Entre no portal IDEC e saiba mais sobre seus direitos. IDEC. Cidadania se conquista. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe aqui o pesquisador e cientista político Francisco Reinaldo Amorim de Barros, ele que é autor do ABC das Alagoas. Este dicionário biobibliográfico que está em exposição, histórico e geográfico, que está em exposição no estande do Conselho Editorial do Senado, que homenageia o bicentenário de Alagoas, na 8ª Bienal do Livro, que acontece no Centro de Exposições Ruth Cardoso. Bem, professor, falávamos no final do bloco passado sobre as homenagens que o senhor recebeu, que o senhor disse que estão bem pagas, né? Que o senhor recebeu muito de Alagoas. Aí eu vou incluir a comenda que o senhor já recebeu aqui do Poder Legislativo, como também o título de cidadão honorário. Que muito me honrou, é uma dívida que eu tenho com o deputado Francisco Tenório. E também tenho com o Davino que me deu a ordem do Ledo Ivo. Bem, falemos sobre essa 3ª edição. O salto que se dá, não é, pela necessidade da tecnologia, de acompanhar a tecnologia da informação, o que nós podemos dizer a partir de agora com esse trabalho, professor? O Bencard. Podemos carregar o ABC no bolso, que literalmente, o que é aquele esforço enorme que alguns faziam, pensando que fazer exercício físico fica esgotado, porque ele está completo no Bencard. Pois é, e a disponibilização do material ainda fica também muito mais ágil, não é isso? Evidente. E a consulta também. Também. E a consulta também. E até para efeito das novas edições que virão para fazer atualização, fica algo mais tranquilo, não é, para fazer. Menos difícil do que o que se faz atualmente com a impressão, tendo que se imprimir novamente. Né? É possível, por exemplo, que no ano que vem nós tenhamos uma outra ediçãozinha, completado pelos dados que se acrescentou. A cada ano, porque vai se fazendo a cada momento você vai atualizando. Alguma chave de segurança para preservar esses documentos aqui, professor? Evidente. Hein? Evidente. Claro, né? Pois é. Evidente. Nós somos bobos, mas não somos tanto. Nem tanto. É evidente. Nem tanto. Ao que me garantem, você tem todo o direito de consultar. Você, para copiar, vai ter um pouquinho de dificuldade. Se for abrir em outro computador, vai ter um pouquinho de dificuldade também. Mas não estamos seguros de nada, porque nunca se está seguro no mundo dos hackers. No mundo virtual dos hackers, não é? Pois é. Agora, as bibliotecas, haverá doação? Como eu pretendo fazer o que eu fiz, não mais ir como eu fui na primeira edição, que eu fui a todos os municípios do estado, levando o ABC. A todos os municípios? Com a exceção de Belo Monte, coisa que eu não me perdoo. Com exceção de Belo Monte, eu fui a todos os municípios levando. Era uma maneira de eu conhecer o estado, inclusive.
Eu conhecia a Capela, tenho aquela minha vidinha de infância de Capela, Pilar, União, mas não conhecia, por exemplo, o Sertão, não conhecia Santana do Ipanema e coisa. Então, fui a todos os municípios, levando o ABC e deixando nas bibliotecas. Agora fica realmente muito mais fácil de se mandar. Exatamente. De se mandar e de se enviar. Professor, as edições anteriores foram disponibilizadas também em outros estados ou só em Alagoas? As edições anteriores? Não, as edições, não. A que eu saiba, em muito poucos estados, porque alguns senadores manifestaram o desejo e as publicações do Senado mandaram para o gabinete deles para atender o Estado. Agora, eu confesso à senhora que eu não sei se não foi feita uma divulgação em outros estados. Só houve um lançamento em São Paulo, na Bienal de São Paulo, que é o segundo município de Alagoas. O segundo município de Alagoas. Pois é, porque há muitos alagoanos. Muitos. Então, em uma semana se vendeu 300 exemplares. 300 exemplares. 300 exemplares. É uma marca significativa. É o valor que representa essa obra também. Professor, como foi editada pelo Senado, né? A editora do Senado, sim, a sua relação com o Senado Federal também, como se deu? Eu fui funcionário do Senado. Eu fui funcionário do Senado e depois eu trabalhei, inclusive, com o senador Sarney. Trabalhei no gabinete do senador Sarney, fui chefe do gabinete dele. E ele depois era o homem das publicações do Senado, ele dirigia as publicações do Senado. E também temos que fazer justiça que eu tinha um colega meu de Fundação Getúlio Vargas, que era maranhense, que é o Campelo. Ele era o chefe das edições. E quando eu falei sobre o livro, ele ficou interessado e imediatamente disse, não vou editar. Garantiu. Garantiu e editou. Bem, quantos exemplares, professor? Até a chegada do Pencar? A primeira edição, a primeira publicação assim foi de 1.500. Depois eles foram tirando, eles vão tirando, hoje em dia é diferente. Eles vão tirando 200, eles vão tirando aos poucos. Depois, na segunda também, ele tirou novamente 1.500. E fez a mesma coisa. Eu trouxe aqui para a Bienal, que foi na sexta Bienal, foi. E nós estamos na sexta, na sexta. Oitava Bienal. Então foi na sexta. Na sexta Bienal. E também foram tirados 1.500, que depois ele foi editando mais. Agora eu não sei se editarão ou não mais exemplares, porque o Pencade realmente vem substituir. Cumpre esse papel. E de uma forma até mais abrangente. Abrangente. Né? Acessível. Embora sou doido pro papel. Pois é, professor. Não sou bode, mas gosto de papel. Pois é. E folhear um livro é sempre... É um prazer. É prazeroso. É prazeroso, exatamente. E por falar em prazer, não é? Eu, quando disse aqui em off, antes da entrevista, que esse trabalho seria um trabalho hercúleo, o senhor disse... Hercúleo eu não diria, porque é um trabalho prazeroso e quando a gente faz algo que a gente gosta, não se sente o peso de nada, pelo contrário. Né? Foi quase um prazer hercúleo. Quase. Exatamente. Professor, a história dessa edição, seja ela na forma
tradicional em livro ou em pencarda. Isso mostra o processo civilizatório da nossa sociedade, coloca também, digamos assim, uma obra como uma referência do que somos, né? Porque se a gente for ver o ABC das Alagoas, a gente vai ter o perfil do que somos dentro dessa variedade de verbetes, não? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Alagoas é muito mais do que se fala mal por aí. Essa foi uma das razões de eu querer fazer questão de fazer o livro. É muito mais rica. Alagoas é um estadozinho pequeno, mas de uma riqueza intelectual impressionante. Imensa. Imensa, muito grande. Então, realmente, esse é o motivo que mais me incentivou. E, consequentemente, eu espero que seja foi um bom divulgador das coisas do Estado. Na sua opinião, o que leva o Estado a ter essa marca? Há alguns momentos até um certo estigma sobre as nossas questões, quando a gente tem tanta coisa boa a ser mostrada, a ser, digamos assim, não digo nem a ser mostrada, a ser considerada, né? Nas artes, na Nunca política. parei para pensar nisto. Não sei qual é a razão. Deve ser, não sei. Como cientista político que o senhor é, o que é que o senhor avalia das nossas correlações de forças ao longo desses anos? São correlações de forças bastante idênticas às correlações de forças nacionais. O senhor me falou, antes da entrevista, me trouxe, né, um livro aqui que foi escrito, As Memórias de Alzira Vargas, do Amaral Peixoto, com o título do livro Getúlio Vargas, Meu Pai. E o senhor tem uma relação afetiva com Getúlio Vargas, o senhor admira a trajetória de Getúlio Vargas pela defesa nacionalista. Exatamente. O senhor é um nacionalista também, por formação intelectual. Então, estamos vivendo momentos muito difíceis, né, no país, né? Como a gente poderia fazer um paralelo, né, do que foi essa era de Getúlio e hoje? Eu me aposentei da ciência política há muitos anos. Pois é. Há muitos anos, né, professor? Eu me aposentei. Aham. Não sei mais pensar sobre isso. Sobre essas conjunturas, Eu né? me contento com a Alagoas, fico tão feliz. É uma forma, é a sua longevidade, o segredo da sua longevidade, professor. Mas este foi um trabalho também muito interessante. Esses são os escritos de que Dona Alzira Vargas, são duas partes. Primeiro é um livro que ela tinha publicado ainda em vida, que também chamava Getúlio Vargas, Meu Pai. E segundo foi todo que tinha sido guardado de escritos dela. Então eu tive a oportunidade, juntamente com a Celina do Amaral Peixoto, que é a filha dela, de lermos com toda a atenção, e aí está publicado coisas interessantíssimas sobre, principalmente o período Vargas, mesmo no primeiro período, tem coisas dolorodíssimas, como a morte do filho do presidente Vargas, o Getulinho, que ele acompanha, e que ele deixa praticamente moribundo para ter que ir a Natal para encontrar-se com o presidente Roosevelt, que voltava da África e que queria encontrar-se com ele para terminar as questões do uso das bases militares, que era fundamental para os Estados Unidos, as bases militares na estratégia da invasão da Europa. E tem coisas como a última reunião de 1954. É um livro também muito interessante e um livro que eu senti que tem um papel importante, porque ajudei Celina, porque em certos momentos ela não podia, porque quando a mãe escrevia que
eu senti que estava grávida. Pulei num cavalo, saí andando para ver se perdia a criança. Era ela. Então eu entendia perfeitamente, quer dizer, vamos parar por hoje, vamos parar e continuamos depois. Mas tá aí um trabalho excepcional. É um trabalho que se alguém quisesse conhecer a história do Brasil de um certo período, não pode deixar de ler também esse livro. Pois bem, vamos falar no próximo bloco ainda mais sobre essa ótimo. questão. Voltamos em 1 minuto. Até já. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Preserve a privacidade de sua família. Hoje eu queria falar com você sobre um assunto super importante: educação. Khan Academy é o maior site para aprender matemática do mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, é lá onde os filhos do Bill Gates estudam. Então você que está me vendo, junte-se a milhões de pessoas no mundo inteiro e acesse agora mesmo khanacademy.org.br. Aprenda mais. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor, pesquisador e cientista político Francisco Reinaldo Amorim de Barros, autor do ABC das Alagoas, dicionário biobibliográfico, histórico e geográfico de Alagoas, que está na sua 3ª edição, agora na forma de Pencarte. Portanto, além de falar sobre a questão do livro, o ABC das Alagoas, nós falávamos no bloco anterior justamente sobre a admiração que o senhor sempre teve ao presidente Getúlio Vargas e a proximidade, não é? O lado afetivo que envolveu a sua formação política na identificação com o nacionalismo. Na morte de Getúlio, qual foi a sua reação, professor? Veja, eu era bastante jovem. Eu me recordo, como eu lhe disse, eu acompanhei dona Adalgisa Neri, que era a esposa do chefe da Casa Civil, do Lorival Fontes. Eu fui buscá-la, o chofer perguntou se nós morávamos no mesmo edifício. O chofer me disse que eu vou buscar a dona Adalgisa, você quer ir comigo? Evidentemente que eu já estava dentro do carro. E fomos buscá-la e a trouxe e neste momento ela estava lá no catete, lá numa varanda, sentada com dona Darcy Vargas. Doutor Getúlio apareceu na porta, já de pijama. Eu agora estou contando essa história, não contava não, eu sofria muito para contar isso. Apareceu de pijama, estava se recolhendo, evidentemente, não viu ninguém, olhou fixamente para a dona Darcy, não disse uma palavra e entrou. Creio que foi a última vez que a dona Darcy viu o doutor Getúlio vivo. Aí saí com a dona Adalgisa, fui para casa, fui dormir, às 8h30 minha mãe me acordava, dizendo que o doutor Getúlio se suicidou. O que eu fiz foi sair para a rua e só voltei no outro dia. E depois de que o caixão entrou no avião. E a comoção eu estava no meio daquela multidão, daquela comoção nacional. Comoção nacional, e no meio daquela multidão que fez aquele milagre que é fazer aquele caixão chegar no Santos Dumont, que eu não entendi até hoje como aquele caixão não caiu. Não caiu porque não tinha espaço para cair. Não tinha onde cair. Era muita gente. De tanta gente. Era muita gente. É impressionante. Não há uma multidão tão grande até hoje, comparando em termos do tamanho que era o Rio de Janeiro, e populacional, e o tamanho que deu, e a população de hoje. Foi a maior concentração que eu já vi na minha vida.
fora das coisas todas que aconteceram a noite inteira. Então, a partir daí, então, você me deu uma ligação muito grande com a família. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com o senador Amaral Peixoto, o que me deixou muito grato. E quando o senador Amaral Peixoto acabou o mandato dele e ele não ia mais se candidatar, nós encerramos o apartamento dele, Dona Alzira veio para encerrar o apartamento, e uma das coisas que ela perguntou logo que entrou, e o retrato de meu pai? Que tinha um retrato lá, que tinha pertencido ao PSD, ao Partido Social Democrático, estava até na presidência do Partido Social Democrático, que o senador tinha trazido e tinha lá. Ela perguntou, então ela pergunta, e o retrato de meu pai? Diz o senador, já dei. Para quem? Para o Reinaldo. Ah, ótimo. Estava bem guardado. Está comigo até hoje. Está bem guardado. Está comigo até hoje. Pois é. Professor, o senhor que teve militância na UNE também, na época do movimento estudantil, fui, e abraçando a ideia do nacionalismo, a ideologia do nacionalismo, como foi a passagem pelo período do governo militar no Brasil? Como o senhor via a correlação entre amigos, o senhor vivenciou esse episódio, esse momento? É um período bastante difícil. Eu, em 65, decidi para fazer um curso no exterior. E como eu conheci o Borer, que era então o secretário, era o secretário cultural da Embaixada Americana, ele sugeriu que eu fosse para os Estados Unidos. Eu aceitei. E fiz um curso de ciência política lá na Universidade de George Washington. Quer dizer, então tive um ano fora, um pouco menos de um ano fora desse período. Depois eu fui para a Fundação Eduardo para ser professor. E fui durante alguns anos professor na Fundação Getúlio Vargas, os anos mais duros da ditadura militar. O doutor Luiz Simões Lopes, ao que eu rendo as minhas homenagens como fundador da Fundação Getúlio Vargas, e a Fundação foi o que foi por causa dele, pela grandeza dele. O doutor abraçou a todo mundo e tinha pessoas de toda a ideologia lá. Eu só vi algumas vezes alguns amigos continuarem equivocados com relação à situação política e ao comportamento que deveriam ter. Não os julgava, deixava. Eu não participei de nenhuma loucura. Nenhum movimento. Nenhum movimento. Eu realmente me afastei. Desde 63 eu me afastei totalmente e fiquei dando aula. Pois é, e o senhor participou também do Instituto Superior de Estudos Brasileiros? Eu fui estagiário. Estagiário lá? Fui estagiário lá e trabalhei lá no ISEB até o fechamento do ISEB. A Escola Interamericana de Administração Pública? Essa é quando eu fui professor, depois na Fundação Getúlio Vargas. Pois é, e diante das suas convicções nacionalistas, e como é que o senhor hoje vê, por exemplo, a solução do país pela via democrática ou pela via, como se coloca, muitas vezes, pessoas até muito jovens que não viveu o período da ditadura militar, achar que a solução estaria na volta dos militares? Nem pensar nisto, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. As instituições estão aí. As instituições estão fortes, as instituições estão seguras. É um equívoco, no mínimo, não é, professor? Vamos prosseguir. Isto é um equívoco total. De quem não conheceu. Quem não sabe, mas de quem não tem ideia do que seja dentro da democracia é que está a solução. A solução é democrática. E está dentro de você porque a solução democrática vem do voto de cada um. Pense no que vai votar e vote. E acompanhe a performance dos seus exija, candidatos. cobre,
diga, você é o meu deputado. Portanto, agora, precisamos de algumas mudanças na área a impressão que eu tenho que precisamos de algumas mudanças na área da representação. Eu sempre digo, as pessoas dizem que o voto, tem tempo? O voto distrital não é bom. Eu digo, a prova é que não é bom, é que se utiliza nos Estados Unidos, no Japão, na França, na Inglaterra. São países realmente que não são exemplos. Então, o voto distrital não torna o representante no parlamento, o representante do bairro, não. Mas é o representante, mas torna o representante de uma região na qual ele é cobrado. Todo fim de semana ele vai ser cobrado. Ele não vai ser cobrado de 4 em 4 anos quando ele aparece no que se chama na eleição de futebol mundial. Uhum. Consequentemente, acho que algumas mudanças terão que ser feitas na vida política, né? Aqui no Brasil, as coisas acontecem bem diferente do que acontece no mundo. Por exemplo, nós temos um sistema presidencialista, que em tese seria de coalizão, mas ao que parece é de cooptação, né? O Congresso é o Congresso quem governa, a gente vê o governo a negociar emendas para se manter no cargo. É uma situação anômala, né? Porque nós temos uma Constituição parlamentarista no governo presidencialista. Essa seria a questão. Resolvam o problema de não ter, ou temos um governo presidencialista, ou temos um governo parlamentarista. Quem sabe um governo parlamentarista? Não seria a saída para o país. Solução. Uhum. Um presidente da República que representaria a nação, uhum, e um primeiro-ministro, que nós tivemos, inclusive, a experiência do Dr. Tancredo, que foi uma coisa extremamente positiva. Um período de um parlamentarismo que foi uma solução para tentar sair de uma crise. Mas foi um dado positivo. A questão é a representação no Congresso, não é, professor? Agora, a representação depende da votação. Também. É reflexo da votação. Da votação. Exatamente. A representação, quanto mais próxima for do eleitor, melhor. Quanto mais representa o eleitor, melhor. Agora, isso é um pouco complicado, porque nós vamos entrar em processo de educação, em processos de o contingenciamento dos recursos já indicam que, se depender de cortes das verbas, sobretudo para a educação, teremos pouca escolha do futuro, não é? O futuro a Deus pertence. Professor, estamos nos minutos, infelizmente, finais da nossa entrevista e eu agradeço muito a sua participação aqui e seja muito bem sucedido nessa etapa da tecnologia da informação com o Pencar, com o ABC das Alagoas nessa formatação e eu espero que o senhor venha aqui mais vezes para falar do ABC das Alagoas. Será sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Será uma grande alegria sempre. Obrigada, mais uma vez. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente.